Oi, turma, eu vou falar um pouco sobre o realismo e o naturalismo no Brasil, ok? Então, como já sabemos, né, o realismo ele veio para se opor ao romantismo, né, as características do romantismo. E nesse período há uma grande preocupação com a realidade, né, uma realidade concreta aí com o futuro do nosso país. Eram tempos de revolução da ordem política, econômica e social. Inclusive, nós tivemos nessa época a abolição da escravatura, crises da mão de obra, chegada de imigrantes, né? Divergência aí da igreja com o Segundo Império e o Exército. E em 1889, novembro de 1889, ocorreu a proclamação da República, tendo aí como primeiro presidente Deodoro da Fonseca, que era um militar. E o realismo e o naturalismo brasileiros apresentavam os mesmos objetivos da literatura europeia. E a Escola de Recife foi a responsável para divulgar essas ideias literárias, né, do realismo, como também filosóficas e científicas que estavam ocorrendo na época. Então, o realismo ele teve início no Brasil com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881. A prosa realista é marcada por uma grande atenção voltada para o lado psicológico do homem. E o naturalismo ele também teve início no mesmo ano, né, 1881, só que com a publicação do romance Mulato de Aloysio de Azevedo. O romance naturalista aborda os pontos mais delicados da sociedade da época, mostrando a degradação a que o homem se submetia, né, denunciando aí a exploração do homem pelo homem. Então vamos conhecer um pouquinho aí dos autores. Realismo nós temos aí Machado de Assis, ok? É considerado o autor que mais representou o realismo no Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro, filho de um mulato com uma portuguesa. Eles moravam em uma quinta, né, no Morro do Livramento, onde os pais eram agregados de quem morava neste lugar. Ele teve acesso a uma educação informal, porque ele vivia entre a casa dos pais e o sobrado, né, dessa quinta, onde ele teve um pouco mais de instrução e conhecimento. Teve uma infância triste, principalmente porque perdeu a sua mãe aos 10 anos, tá? Com 15 anos, Machado já sabia falar francês e antes mesmo dos 20 anos, ele já fazia traduções de textos em francês. Tinha uma personalidade melancólica, né, depressiva, talvez devido ao quadro de saúde que ele apresentava, porque ele era epilético, gago, tinha asma, dentre outras aí doenças. Ele mudava constantemente de endereço, né? E ao se casar com Carolina Augusta em 1869, que ele conseguiu ter uma residência fixa, onde ele morou até 4 anos após a morte da sua esposa, né, na rua Cosme Velho, ok? Em 1870, ele publicou o seu primeiro romance, chamado Ressurreição, e em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele foi fundador, juntamente com outros escritores, e tornou-se presidente, né, da Academia Brasileira de Letras em 1897. As suas obras, né, eram formadas por contos, crônicas, romances, poemas e peças teatrais, ok? O romance machadiano teve duas fases. A primeira fase, romântica, mas que apresentava marcas aí do realismo. E a segunda fase, completamente voltada para o realismo. Então, na primeira fase, nós podemos ter aí como exemplo o romance Ressurreição. E na segunda, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele não segue uma ordem cronológica, né, nas suas obras, porque a preocupação de Machado aí era analisar os seus personagens, deixando para segundo plano os fatos e as ações que envolviam o enredo. E o desfecho, né, de suas obras sempre surpreendiam aí o leitor, né, porque eram realmente assim imprevisíveis os desfechos das suas obras, ok? Nessa última fase, apresentava em suas obras uma forte crítica social, um jogo de interesse, né, de traição, como também podemos conhecer no livro Dom Casmurro, e se utilizava muito do humor e da ironia, tá? O outro autor, Aloysio de Azevedo. Aloysio, na verdade, ele pertence mais ao naturalismo, tá? Considerado aí o grande representante do naturalismo no Brasil. Nasceu em São Luís do Maranhão em 1857. Começou com pintura, trabalhou em jornais e revistas no Rio de Janeiro, mas ele teve que voltar para São Luís após a morte do seu pai, né? Onde ele acabou se envolvendo aí com
o jornalismo, tá? Em 1879, ele publicou seu primeiro romance, Uma Lágrima de Mulher, influenciado aí pela estética romântica ainda. E em 1881, publicou Mulato, né, para contrapor aí a primeira publicação desse romance Uma Lágrima de Mulher. E o Mulato ele tem tendência aí naturalista, né, que critica o preconceito racial. E em 1890, outro também romance naturalista, O Cortiço, tá? E além aí do preconceito social, ele também mostrava aí uma crítica da igreja, ok? Então, em 1890, com a publicação do Cortiço, marcou o topo, aliás, da sua produção literária, tá? Na visão naturalista dele, né, do Aloysio, o homem ele subordinava-se ao determinismo genético e biológico, né? Ele era tratado como um animal, como podemos ver na obra O Cortiço, que ele relata, assim, que esse lugar crescia, né, como um bicho. Ele crescia e se desenvolvia, aumentando as suas forças e determinando o caráter moral de quem habitava neste local, tá? O outro autor, Raul Pompeia. Nasceu em Angra dos Reis em 1863. Estudou nos melhores colégios, pois a família tinha boas condições financeiras, tá? Aos 17 anos, publicou seu primeiro romance, chamado Uma Tragédia na Amazônia. Mudou-se para São Paulo para cursar direito, mas nunca utilizou do seu diploma, né, de doutor aí, pois o seu talento era voltado aí para o jornalismo e literatura. E com isso, ele participou ativamente aí da vida política, envolvendo-se em polêmicas, tá? Em 1888, ele publicou o Ateneu, né, que foi a marca aí na sua parte literária, tá? E em 1894, ele era diretor da Biblioteca Nacional, mas ele foi afastado do cargo porque ele fez um protesto, né, contra o presidente, na época, Prudente de Moraes, né, presidente da República, durante aí o enterro de Floriano Peixoto, ok? Ele se suicidou em 1895, né? Alguns falam que ele tinha um temperamento aí muito crítico, né, que gerava muitas polêmicas e por isso trazia muitos problemas aí na sua vida pessoal, levando aí ele a ser uma vítima da depressão, né, onde cometeu aí o suicídio com um tiro no coração, tá? Suas obras não se encaixam apenas nas características realistas e naturalistas, como também impressionistas e expressionistas. O marco lá, né, da sua parte literária, né, que foi o Ateneu, publicado em 1888, ele relata a história de Sérgio, né, em primeira pessoa, que fala sobre a vida que ele teve durante os anos que esteve internado aí num colégio chamado também o Ateneu, ok?